Hollywood sempre pareceu ter um glamour irresistível, algo que faz com que muitos queiram se tornar estrelas de cinema, amados, admirados e famosos. Mas a parte que ninguém conta é toda a podridão por trás dessa indústria, todas as coisas desprezíveis que as pessoas têm que fazer para conseguir o seu lugar nos holofotes. E também não falam de todas as coisas que as pessoas têm que esconder para conseguir aparecer. Afinal, quão alto é o preço da fama? Os 7 maridos de Evelyn Hugo. Sim, chegou o momento de falar de um dos queridinhos do BookTok, e é meu queridinho também, tá bom? Porque ele é bom mesmo. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Esse livro, diferente do que o título sugere, vai contar a história da Evelyn Herrera, ou como ela seria mundialmente conhecida, Evelyn Hugo. Ela é uma atriz muito famosa que teve o pico da sua carreira ali nas décadas de 60 e 70. E ela é claramente inspirada na Marilyn Monroe, o que faz muito sentido, porque quando a gente para pra pensar em cinema da década de 50, é a imagem dela que se destaca, com seus cabelos loiros e o seu corpão. Mas quanto mais a gente sabe sobre ela, mais a gente percebe que foi sofrido ali pra gata. Então sim, faz muito sentido a Evelyn ser baseada nela. Só que assim, nos dias atuais, a Evelyn já é uma senhorinha, mas mesmo assim, as pessoas querem saber da vida dela. E como tudo que foi publicado na mídia sobre ela sempre era meio impreciso ou falso, a Evelyn decidiu contar a real história da vida dela. E para isso, ela chamou uma jornalista chamada Monique e deixou bem claro que só falaria com a Monique. E esse é um dos mistérios do livro, por que essa Monique é tão importante. O negócio é que a partir daí, a gente vai acompanhar a história da vida da Evelyn contada por ela mesma. E ela não tá nem aí, ela quer contar a história real. Então, ela não tenta parecer legal ou amenizar alguma ação que ela tenha feito no passado. Ela não tenta parecer boazinha e sem defeitos, porque ela não é. Sem contar que ela também não passa pano pra Hollywood, não. Ela deixa bem clara toda a podridão e preconceitos da indústria e tudo que ela teve que superar para ela conseguir chegar onde ela chegou. Como, por exemplo, o fato de ela ser uma mulher latina. E para se encaixar nos holofotes norte-americanos, ela meio que teve que apagar isso. Então, ela mudou o nome, ela mudou a aparência e ela nunca usava o espanhol. Ela tentou esconder tudo que poderia associar ela a uma mulher latina. E ela também sempre teve consciência de como o corpo dela era sexualizado. E que isso não ia simplesmente parar de um dia pro outro. As pessoas não iam parar de sexualizar ela. Então ela meio que acabou usando isso a favor dela dentro dessa indústria. E é muito interessante ver como ela identificava esses padrões estabelecidos por Hollywood. Aí ela ia lá e via o que ela podia usar a favor dela e o que ela ia ter que esconder ou mudar. A Evelyn é meio cuzona às vezes, mas não tem como negar que ela é muito inteligente. E aí a gente vai acompanhando os períodos da vida dela conforme os homens com quem ela foi casada. Porque sim, a Evelyn se casou com 7 caras. Mas isso não quer dizer que ela tenha se casado só 7 vezes. Até porque, por mais que ela tenha realmente amado algum desses caras, nem tudo é o que parece, e muitos deles serviram só pra disfarçar ou pra tentar esconder o real amor da vida da Evelyn, a Celia St. James, também conhecida como ruiva dramática de caráter duvidoso. Todo mundo nesse livro tem caráter duvidoso. A Celia é uma outra atriz que a Evelyn conheceu, e elas começaram meio que como rivais, mas com o tempo elas se tornaram muito amigas. Isso tudo foi na época em que a Evelyn estava casada com um outro ator, que tem seu título no livro como O Maldito Don Adler. Tipo assim, ela teve maridos bons, ela teve maridos ruins, ela teve maridos horríveis, e o Don Adler, ele foi um inferno na vida da Evelyn. Ele manipulou ela, ameaçou ela, agrediu ela, extorquiu ela e ainda tentou acabar com a carreira da mulher. E o interessante desse livro é que ele vai de 8 a 80 muito rápido. Dom me puxou pra mais perto e cochichou no meu ouvido: imagine eu e você, essa cidade vai ser nossa. Com 2 meses de casamento, ele começou a me bater. Ou seja, os momentos que a Evelyn tava com a Celia eram os únicos momentos que ela tava minimamente tranquila e não tava com medo de fazer alguma coisa errada. Então, em uma noite, em um evento, uma outra atriz puxa a Evelyn de canto pra comentar que não era bom a imagem da Evelyn tá muito associada com a imagem da Celia, já que haviam boatos que a Celia era lésbica. De quebra, ainda falou pra Evelyn ir buscar o marido dela no outro quarto porque ele tava traindo ela com uma outra menina numa sala ali perto. E a Evelyn ficou incrédula. Como assim a Celia ficava com mulheres e nunca ficou com ela? Eu amo essa parte que ela vai atrás da Celia e ela caga pro Dom. Cara chato, insuportável, morre, cara. Mas assim, o relacionamento dela com a Celia não ia ser nada fácil, porque a Evelyn velhinha, ela já deixou bem claro, logo no começo do livro, que o grande amor da vida dela foi a Celia. Só que a mulher se casou 7 vezes. Então a gente fica meio que querendo saber o que aconteceu, como que uma coisa levou a outra. Mas ao longo do livro a gente vai entendendo que a Celia foi sim o grande amor da vida dela, mas também foi o grande motivo de sofrimento. É sempre bom lembrar que essa história se passa ali nas décadas de 60, 70, 80, e o mundo ainda
é muito preconceituoso. Hollywood ainda é feita, em sua grande maioria, por homens brancos héteros. Mas naquela época era bem pior. Você acha que tá ruim hoje em dia, com certos streamings que vivem cancelando séries com protagonismo sáfico? Então, naquela época era pior. O preconceito era bem mais explícito e enraizado. Tanto que elas têm falas que são muito preconceituosas uma pra outra. E mesmo que elas tenham tido momentos maravilhosos juntas, elas também tinham que esconder isso do meio que elas viviam. Isso acabou fazendo com que elas tivessem muitas idas e vindas. Mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não é só sobre isso. É muito sobre como a indústria do cinema trata as mulheres como pedaço de carne, praticamente. E a gente vê a Evelyn tendo que se reinventar a todo momento pra continuar relevante. Tipo, qualquer errinho é crucial pra carreira dela. E ela é uma mulher ambiciosa que não vai desistir da carreira assim tão fácil. Mesmo quando a indústria acha que ela tá velha demais, o que pro cinema é tipo uns 35 anos, pro Leonardo DiCaprio é pelo menos 10 anos antes do que isso. Mesmo assim, ela continua dando o seu jeitinho de não ser jogada pra escanteio e continuar relevante na mídia. Continuar perseguindo essa fama a todo custo. Mas será que no final tudo isso valeu a pena? Aí você vai ter que ler o livro pra saber, né? Porque, assim, o que eu falei aqui não é nem 20% de toda a história. Já que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo acaba abordando vários temas, principalmente voltados ali aos cinemas e mostrando pra gente como essa indústria sempre foi podre. Então, com certeza, é um livro que vale muito a pena. É um dos meus livros favoritinhos da vida, sim. Então, leiam Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente se ver nos próximos vídeos. É isso, valeu, falou!